Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Vou deixar aqui uma mensagem para o nosso dia de hoje, que se encontra lá no livro de João, capítulo 3, verso do 16 ao 18, que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Então, essa palavra que fala que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tremenda, de uma maneira inexplicável, que ele deu o seu Filho único, para morrer por mim e por você, porque ele diz assim, ele enviou o seu Filho único, ele deu para morrer por todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. E quando nós cremos, é através da nossa fé que nós alcançamos muita coisa. Então eu não posso, o Senhor lhe deu o Filho dele para morrer por todos. Não, o que a palavra de Deus diz? Eu não posso dizer que Deus deu seu Filho unigênito por todos, mas a palavra de Deus diz que ela é bem clara. Ele diz que deu seu Filho unigênito para morrer por todos aquele que nele crê, Porque nós temos que crer a partir da nossa fé, A partir do momento que eu passo a crer no invisível, para se tornar real, aí eu estou incluída nesse verso 16. O Senhor enviou o seu Filho por todos. Não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz por todos aquele que nele crê. E aí no 18, no 17 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, quando Jesus ele esteve aqui, ele pregava o amor com muita humildade, curava os enfermos, libertava. E eu li um livro que fala sobre Jesus. E ele nos mostra que em toda a caminhada dele, ele era o mais humilde entre eles, mais humilde ao falar, humilde ao curar. Em nenhum momento ele quis ser o grande, Ele sempre quis ser o menor, não para ser o pobrezinho, não, mas ele nos ensinou com humildade. Além de ter nos ensinado, a gente vê as passagens, além dele ter nos ensinado com humildade, ele ensinava com clareza de fatos, Ele nunca procurava palavras difíceis para ministrar sobre aquelas pessoas, A gente vê quando, naquela passagem, que aquela mulher foi pega em adultério, ele não fez arrodeios, Ele foi bem claro, ele diz, quem nunca pecou, quem nunca errou, atire a primeira pedra, Ele, por ser o Filho de Deus, ele poderia, não, mas ele foi bem claro, foi bem evidente, foi bem direto, foi sem arrodeios. Jesus, ele em nenhum momento ele nos ensinou com arrodeios. Jesus, em nenhum momento ele nos ensinou, alisando o nosso ego. Ele sempre foi claro e direto.
Ele disse, se aqui não tem ninguém que nunca pecou, que atire a primeira pedra nessa mulher, né? E ali cada um examinou-se a si mesmo e saiu. E depois ele disse, mulher, cadê os que te condenam? Né? Cadê os que te condenam? Nenhum. Pois levanta, vai e não pecas mais. E ali aquela mulher, a gente vê no processo, ela sempre seguiu Jesus daquele momento em diante, né? E ali ela fez exatamente o que o seu mestre tinha falado, disse, mulher, vai e não pecas mais, né? E aí você diz, vixe, você não peca, não, é óbvio que nós pecamos. Enquanto nós estivermos aqui com esse corpo, né, nós vamos estar sujeitos ao pecado. Agora, quando nós estivermos com um corpo glorificado, aí nós não vamos mais pecar. Mas foi que ele disse, vai, não pecas mais, não comete mais esse mesmo erro, esse mesmo pecado. E ali ele foi, será que ele foi com arrudeio? Não, gente, espera aí. Não, ele não foi, né? Do mesmo jeito é aqui a palavra, né? Diz o quê? Ele enviou o seu filho unigênito, ele enviou o seu filho único para morrer por todos aquele que nele crê. É todo aquele que nele crê, né? Então, ele morreu por todos, não, por todos aquele que nele crê. Aqui não está com arrudez, está bem claro e evidente, né? E aí lá no 18 diz assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Quer dizer, quem não crê em Jesus, quem crê em Jesus, né? Quem nele crê não é condenado, ou seja, quem nele crê está salvo, né? Agora, quem nele não crê já está condenado, porque nós temos que crer. Jesus ele foi exatamente o que ele é real, né? Tudo que ele passou por aqui para pagar o preço por todo aquele que nele crê, né? Ele veio e pagou o preço, não foi de mentira, né? Não é um desenho da Disney, não é algo inventado, não é algo místico, foi algo verdadeiro, algo que aconteceu, algo real, né? Ele pagou um alto preço por todo aquele que nele crê, né? Preço de cruz, preço de sangue. Então, eu não posso abrir a boca e dizer que é por todos. Não, a palavra de Deus não diz que é por todos. Então, nós não devemos querer jamais alisar ego de ninguém, né? A gente não pode alisar o ego de ninguém. A gente não pode distorcer, né? A palavra do Senhor, a gente tem que falar exatamente o que está escrito, né? E eu penso dessa maneira. Então, quando Jesus, por tantas outras situações que ele passou, e ele nunca foi com arrodeios, ele foi bem claro, foi evidente, além de tudo isso, ele foi claro e evidente. E aqui mostra o amor do Pai por todos que nele crê, né? Porque nós temos que confessar o nome de Jesus, né? Então, quando nós confessamos o nome de Jesus e cremos nele, nós não seremos condenados, nós seremos salvos. Mais uma vez salvo, né? O que foi que ele disse com aquela mulher? Mulher, levanta, vai e não pecas mais, né? Então, nós temos que pedir ao Senhor para que nós venhamos ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo em tudo. Não é fácil, né? Tem a questão do liberado perdão, tem a questão do caminho estreito, das renúncias, porque servir ao Senhor é exatamente isso, é andar no caminho estreito, é viver de renúncias, né? Eu posso isso, tudo eu posso, mas nem tudo me é permitido, né? Então tem essa questão toda, né? E
falar do amor de Deus é falar a verdade, né? Pregar o amor de Deus é pregar a verdade, né? Ninguém, em nenhum momento, Deus diz assim, tá tudo bem. Não, ele não foi assim, né? Ele criou tudo, fez todas as coisas, fez esse universo maravilhoso, perfeito, detalhado, nos mínimos detalhes, né? Fez a divisão, né? Dividiu o dia, a noite, a água salgada, a terra, a água doce. Então, assim, perfeito em tudo. Deus, ele é perfeito em tudo. E aí me criou você. Imagina só que perfeição, né? Com esses 2 olhos, nariz, a boca, né? Todos os órgãos que funcionam. Então que amor é esse, né? Que ainda diz assim que para mim, olha só, para mim não ser condenado, eu tenho que crer em Jesus Cristo, né? Eu tenho que crer, nossa, Jesus Cristo veio, né? Se fez homem aqui, perdão, e pagou o preço. Você está disposto a pagar o preço, né? Você está disposto a viver de renúncia, né? De não viver querendo fazer exatamente aquilo que lhe der na telha, como se diz, aquilo que você quer. E é isso, gente. Essa palavra é maravilhosa que diz: Deus amou o mundo de tal maneira, por todo aquele que nele crê, não venha morrer, mas venha ter a vida eterna, né? Então é nessa mensagem maravilhosa que fala sobre o amor, que eu vou estar iniciando a semana, né? Hoje, primeiro dia da semana, que é domingo, e amanhã eu retornarei, né? Assim, se o Senhor permitir, para falar também sobre amor. Então, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Amém.